E o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele afirmou no dia de hoje que o Congresso não deve votar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, nesta semana. Havia essa previsão, né? Segundo o líder dos deputados, a análise do texto será reagendada, já que não há acordo com o governo. Em contrapartida, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é aliado ao Planalto, ele marcou a votação da LDO para quinta. O movimento acontece após o Executivo demitir indicados políticos de parlamentares do Centrão que votaram contra a chamada MP Taxa Tudo, que aumentaria muitos impostos. Para garantir a lei orçamentária, o governo avalia ampliar as demissões e tirar os aliados do deputado Arthur Lira, que indicou o presidente da Caixa Econômica para entregar os cargos a Hugo Mota e, assim, garantir o apoio. Muitas articulações, o governo avaliando trocar muita gente de cargo para conseguir apoio no Congresso Nacional e, naturalmente, o pano de fundo é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Dávila, 2 minutinhos. A Lei de Diretriz Orçamentária é uma peça de ficção. Aliás, é quase um filme de ficção científica, porque foi tudo tirado do orçamento. Então, hoje, o orçamento extra, Caniato, deve ser quase do tamanho do orçamento de verdade. Então, não serve para mais nada, só serve para negociação política. O fato é que o governo fica mostrando que está querendo jogar duro e demitir pessoas, só que essa é uma votação. Eles precisam votar muitas outras medidas populistas e vão precisar desses votos que hoje estão perdendo. O fato é, eu quero ver se o Congresso vai ter coragem de votar contra esses projetos populistas que, na verdade, só aumentam a dívida pública e aumentam a carga tributária do brasileiro. Só faz com que nós paguemos mais impostos para financiar o populismo eleitoreiro. Pois é, como disse o Dávila, siglas diferentes, né? LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e tem a LOA, Lei Orçamentária Anual. E aí, segundo o Dávila, há uma grande distância entre as duas propostas. Uma seria uma peça de ficção e a outra o que de fato vai acontecer. Você, Mota, a possibilidade de alguns perderem cargos e outros ganharem, naturalmente, em busca de apoio. O governo está atrás disso. Um minutinho. O Congresso derrubou a MP do IOF e, em retaliação, o governo ameaça cortar as emendas parlamentares. Ou seja, é possível que o Brasil entre num ciclo virtuoso. Imagine se o Congresso começa a rejeitar projetos de aumento de impostos e o governo começa a retaliar, reduzindo o valor das emendas. Imagine quanto dinheiro vai sobrar no seu bolso, caro espectador, ao invés de ser desviado para projetos desnecessários, populistas e eleitoreiros. É uma excelente notícia. Programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque, as articulações no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara, para que o governo consiga apoio, principalmente de Hugo Mota e seus aliados, para alcançar um número suficiente de votos para aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham pela rede de rádios para acompanharem todos o comentário do Cristiano Beraldo na íntegra. Agora sim, todos conectados com a rede Jovem Pan, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela preferência. Cristiano Beraldo e análise sobre as articulações que acontecem na Câmara dos Deputados. O governo avaliando trocar cargos para conseguir apoio no Congresso Nacional. Por exemplo, Arthur Lira perderia alguns cargos. Ele, que era o presidente da Câmara, indicou muita gente para a Caixa Econômica Federal. A ideia é retirar essas figuras que foram indicadas por Arthur Lira, por exemplo, e passar essa atribuição, essa responsabilidade para Hugo Mota, que poderia indicar figuras de confiança dele para esses postos estratégicos na Caixa Econômica Federal. Nessa jogada, nessa articulação, o governo conseguiria um número suficiente de votos para aprovar os seus projetos, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foi lei que foi apelidada gentilmente pelo Dávila de uma peça de ficção, Beraldo. Renato, quando a gente observa esse tipo de conversa que seria digna de pessoas que estão ali negociando a compra e venda de alguma coisa na rua 25 de março,
e a gente se dá conta de que, na verdade, esses diálogos são travados em Brasília, se referindo àquilo que temos no Brasil, para tão falar da democracia, né? Que agora todo mundo defende a democracia, mas é assim que eles defendem a democracia, tratando as instituições do país, os espaços públicos, a atuação no serviço público como uma moeda de troca de interesse eleitoreiro para que o governo, a partir do orçamento do ano que vem, possa garantir o ônibus de graça que ele quer que os eleitores tenham para simpatizarem com o candidato, ou a reeleição ou o candidato indicado por ele. Não há mais absolutamente nenhuma nobreza no exercício do serviço público, dos cargos públicos brasileiros. É uma gigantesca negociata. Eles estão sempre, permanentemente pensando na negociação do que tirarão de proveito para si próprios, tanto o proveito financeiro quanto o proveito eleitoral. Não há dignidade mais na política brasileira. Fala-se desse tipo de arranjo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não é! A prática política exige grandeza de se colocar o interesse do país acima do seu próprio interesse. Se eu tenho uma proposta de orçamento que eu não consigo defender tecnicamente e moralmente, se eu preciso recorrer à negociação de cargo, a punir um e beneficiar outro, a colocar esse meu aliado aqui naquela empresa que tem um orçamento de não sei quanto, o outro eu vou colocar lá no Correio, que é para ele roubar lá no Correio. Para esse aqui eu vou liberar emenda, porque ele vai roubar lá, construindo a praça lá na cidadezinha dele, que já tem 200 praças, mas não tem saúde nem escola. Então, essa imoralidade da política brasileira, que muitas vezes aparece aqui na nossa pauta, como se a gente tivesse que falar disso de uma maneira cotidiana, mas não é. O que eu gostaria de fazer aqui, Caniato, diante desse tipo de notícia, é resgatar a consciência da nossa audiência que este tipo de notícia é uma notícia para nós nos indignarmos, porque o Brasil não pode continuar assim. Essas pessoas não têm caráter e decência para continuar ocupando o cargo que estão. Portanto, meus amigos e minhas amigas, não se esqueçam desse tipo de coisa quando as eleições do ano que vem chegarem. É claro que, naturalmente, esse é um processo que deverá consumir alguns dias de negociação, de articulação em Brasília, tanto que a votação e a discussão foram transferidas para a semana que vem. Qualquer novidade a gente traz aqui, analisa e debate com os nossos comentaristas, mas é sempre importante diferenciar para você que nos acompanha esses dois momentos. Lei de diretrizes orçamentária aponta caminhos para o orçamento, que aí sim vai ser votado e definido meses depois. O ideal é que isso aconteça no final do ano, né? Mas pode acontecer de ser discutido e votado no próprio ano, né? Vimos isso, inclusive, em 2025.